Boa tarde, paz do Senhor Jesus seja com todas vocês, mulheres maravilhosas, seladas, nós fomos seladas pelo Espírito Santo, mulheres escolhidas, amadas, filhas amadas, então é isso. Essa é a nossa convicção. Nós temos um Pai maravilhoso que cuida de nós. Então vamos lá, capítulo 4 de Efésios, a unidade da fé. A unidade da fé. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportar uns aos outros em amor. Aqui é a unidade da fé. A base da fé é a humildade. Para receber o evangelho, receber a graça, é ter mansidão, longanimidade, suportar uns aos outros, né? Aqui não está falando gostar, né? O Senhor nos orienta a amar o próximo. Amar tem diferença de gostar. Amar é mandamento. E esse mandamento de amar é também eu devo suportar, né? Suportar a fraqueza, porque todos nós temos qualidades, temos defeitos. Vamos suportar uns aos outros para preservar a unidade, para ter paz, para ter união, esforçar para ter um vínculo de paz. É isso que Deus quer. Deus quer que nós mantemos essa unidade, esforçar para ajudar, para suportar. Né? Tem pessoas que é agradável ficar perto delas. Tem pessoas que a gente aprende a gostar de verdade da companhia delas. Agora, tem pessoas, como Paulo escreveu aqui, por causa da unidade da fé, nós devemos suportar. Temos que suportar. E é o que é mandamento. E com toda humildade e mansidão. Fácil? Não é. Mas nós precisamos seguir a palavra de Deus para viver essa unidade. Olha, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É isso mesmo, vínculo da paz, ter essa unidade, ter essa união. Precisamos dessa unidade para que possamos exercer os serviços dos santos. Porque há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Ou seja, devemos suportar uns aos outros para que possamos exercer a vossa vocação, aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Independente se é zelar da igreja, se é pegar um copo sujo que está ali, descartável que alguém deixou, se é pregar a palavra, a sua vocação, cuidar do seu lar, deve mesmo suportar, né, parentes, a família, a igreja, para vivermos em unidade, para exercer o serviço que o Senhor nos deu, ser aperfeiçoado para crescer e exercer os dons de Cristo para promover. Porque há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos age por meio de todos e está em todos. É esse Senhor que está em todos, ele é o nosso Pai. Então, quando nós olhamos para uma pessoa e muitas vezes dá até repulsa daquela pessoa, nós devemos entender, Jesus morreu por ela também. Ela também, ele também é filho de Deus, então eu devo suportar, devo amar como mandamento do Senhor. O santo ministério e o serviço dos santos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Segundo a proporção que o Senhor deu, dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço, para a edificação da igreja. Tudo que o Senhor faz
ele exerceu, ele levantou uns para profeta, apóstolos, tudo é para edificação da igreja. É para edificação. Então, o fundamento é a unidade da fé do Senhor. O objetivo dessa unidade é chegar à estatura de varão perfeito, ser cada vez mais o quê? Semelhantes ao Senhor. Não exija, não queira ser perfeita, mas é se tornar cada dia mais à semelhança do Senhor, à semelhança dele. Até que cheguemos à unidade da fé, pelo pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Deus. É isso que nós almejamos, né? Está na plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, nós devemos entender que nós não somos crianças mais agitadas de um lado para o outro. Por isso, nós devemos firmar, o quê? Na palavra do Senhor. Firmar na palavra de Deus, para não sermos enganadas. Olha, para não sermos levadas às artimanhas dos homens. Tem muitas pessoas que agem com artimanha, sim. Por isso, nós devemos buscar. Então, nos primeiros versículos, nós vemos a graça, né, que fala da unidade, não de uniformidade. A unidade vem do interior, é uma graça espiritual, quando uniformidade resulta em expressão exterior, ou seja, o meu interior, eu reconheço a graça, e no meu exterior vem o quê? Eu expresso isso. Não é externa nem mecânica, mas interna. Então, não é imposta por força exterior, ou seja, você está aqui porque eu mandei, tal. Não, mas a obra vem de dentro. É o Senhor que nos ajuda. Então, é pela graça do Senhor. Essa unidade é preservada agindo-se com humildade, mansidão, paciência, e foi o que nós falamos, suportar uns aos outros. Ou seja, também, nesse sentido de suportar, é dar suporte. Que tem muitas pessoas que são fracas na fé. Muitas pessoas que são fracas, não têm aquela firmeza. É nós sermos essa pessoa que estamos firmada na palavra e dar suporte a essas pessoas que estão com dificuldade. Esses dois sentidos. E nós vemos o fundamento. A unidade baseia-se na Trindade. Um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Ele é o meu Pai, que está aqui comigo. Ele é o seu Pai, que está aí com você. Onde você estiver. Então, um só corpo, nós participamos do corpo de Cristo, e Ele é a cabeça, um só Espírito, que habita em nós, que nos selou, é esse Espírito. Então, essa super graça, esse amor, e da volta do Senhor Jesus, Jesus Cristo, né, uma só fé, aquele que foi, e nós cremos que Ele voltará para nos buscar. E falando dos dons que nós lemos, cada um, Deus deu um dom. O problema hoje em dia, com o acesso, né, à internet, a ver tantas pregações, tantas pessoas sendo usadas por Deus, às vezes a pessoa pensa assim, eu queria ser usada como fulana, eu queria falar como ciclana, como Deus, eu podia cantar como... Não, cada um Deus deu um dom. Nós podemos olhar para uma pessoa e falar assim, nossa, eu um dia quero pregar, igual eu falei, mostrei a Joyce Meyer, falei assim, um dia quero ministrar como uma mulher dessa, tá, com mais de 70 anos e ainda está ministrando. Mas não quer dizer que eu tenho que ser como ela. É nesse sentido. Nós devemos entender que cada um tem o seu dom. Cada um. E os dons são habilidades dadas para os crentes que servem a Deus, aos irmãos, de tal modo que Cristo seja glorificado, não o nosso nome. Tudo é para que o Senhor seja glorificado em nossa vida. Então, nós devemos entender que Ele é glorificado através de nós, e os crentes, nós devemos ser unidos, porque os nossos dons é para edificar a igreja, para edificar os nossos irmãos. Então, todo cristão possui algum dom. Às vezes a pessoa acha que não tem dom nenhum. Todos possuem. Todos que o Senhor escolheu possuem algum dom.
Então, existe grande variedade de dons. O Senhor é glorificado e soberano na distribuição. Cada membro tem um dom para exercer para cada função para cumprir. E vem o crescimento. Os dons têm objetivos claros, aperfeiçoamento dos santos, desempenho no serviço. Nós vemos que tem pessoa que tem um dom de mestre, que a gente senta ali, a gente fica olhando, a gente entende tudo que ela fala. Então, assim, é isso, para a igreja ser edificada, para que as pessoas possam crescer na fé. Então, vamos entender que, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Deus não me chamou em vão. Quando o Senhor Jesus falou, olha, ide, portanto, fazei discípulos. O Senhor não fala lá, os pastores, evangelistas, obreiros. Não, é todos. Todos nós que reconhecemos e devemos viver nessa unidade, saber que o nosso dom é para a glória de Deus. Tudo é para o Senhor. Os dons espirituais são usados não para uso egoísta, de maneira nenhuma, mas para uso da igreja, para servir. Isso gera maturidade espiritual ou semelhança de Cristo. Então, quando nós entendemos que o que nós temos não é para ser egoísta, mas é para o próximo, para o crescimento da igreja, cada dia eu vou me tornando o quê? Mais semelhante a Cristo. Cada dia eu vou me tornando mais parecida com Ele. E cada dia eu vou crescendo, vou amadurecendo. Né? Como diz, acho que é Efésios mesmo, que fala. Não, Hebreus. Hebreus, no finalzinho do capítulo 5, né, fala assim, olha, quando a pessoa aceita Jesus, ela tem que o quê? O leitinho. Não pode comer uma feijoada igual uma criança. Quem tem criança, primeiro é só o leite de peito. Aí depois vai começando a introduzir os alimentos mais fortes. Na vida espiritual é da mesma coisa. Né? Primeiro é uma criança que alimenta de alimentos líquidos ali, depois já começa a buscar o seu próprio alimento. Nós estamos aqui estudando juntas, mas não quer dizer que isso vai invalidar o seu momento a sós com Deus. Jamais. Você precisa ter o seu momento de buscar. E você lê a Bíblia sozinha também. Você e Deus, deixa eu ler a carta de amor que Deus deixou para mim agora. E você tem esse momento. Isso vai gerar o quê? Maturidade. Você vai aprender, vai desenvolver, vai crescer na graça e vai edificar a si mesmo em amor, através da palavra de Deus. Se alguém deseja comentar algo, pode levantar a mãozinha, fica à vontade, viu? Vamos para o versículo 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em quem vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregam à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que, de fato, tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Procedentes da verdade. Vamos parar aqui um pouquinho. Então, no versículo 7, nós podemos entender que nós não podemos mais viver como os gentios. Ou seja, mundanos. Como aquela pessoa que não conhece a Cristo. Nós agora devemos ter pensamentos de acordo com a palavra de Deus. Não ter os pensamentos nas trevas, como as pessoas que não servem a Deus têm. Para eles, tudo é normal. Quem não tem temor do Senhor, tudo é normal. Então, nós não devemos viver como eles mais. Quem é o nosso modelo? É Cristo. Cristo é o nosso modelo. Temos que ser diferentes, tirar tudo do velho homem. Né? Aquilo que nós fazíamos antes de converter, antes de aceitar o Senhor. Ou seja, se eu mentia,
Hoje eu não minto mais, isso pertence à minha velha natureza. Se eu falava, difamava o próximo, hoje eu não posso difamar mais, isso pertence à minha velha natureza. Então, o quê? Tirar tudo do velho homem. Crucificar o velho homem. Ou seja, abandonar os desejos, né, da velha natureza. É isso que nós devemos entender. Entender que nós mudamos a rota. Converter, aceitar o Senhor é mudar, gente, totalmente a rota. Despir do velho homem. Porque o Senhor é o nosso modelo. Olha aqui, não, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, que é o versículo 20. De fato, ele nos instruiu. Cristo é a verdade, Jesus é a verdade, ele é o caminho. Devemos fazer como ele, não como o velho homem, como a velha natureza. É uma luta diária. É uma luta diária. Vencer a velha natureza. É uma luta diária, mas nós, com a ajuda do Espírito Santo, que nos selou, que garantiu, que nos garante que um dia Jesus vai voltar, ele nos ajuda a vencer esses desejos, a vencer a velha natureza. Versículo 25. Por isso, deixando o quê? A mentira, para cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Nem deis lugar ao diabo, aquele que furtava, não furte mais. Aqui já está falando ainda da velha natureza, tá vendo? Agora nós somos imitadores de Cristo. Quem furtava, não furta mais. Quem falava mentira, não fale mais. Trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não só trabalhar para os nossos deleites, mas para acudir também o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, nenhuma palavra que destrói o nosso próximo, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e sim que transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes sedes uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Gente, isso aqui tem uma preciosidade nesses versículos. Versículo 25 ao 32 é precioso para nós. Devemos abandonar a mentira, falar a verdade, porque Cristo é a verdade. E é Ele que nos libertou, é Ele que nos transformou. Acalmar a ira é responsabilidade minha. Não está falando que é errado irar. Irai-vos e não pequeis. Não é errado irar. Tem coisas que nos dá ira. Mas é errado eu pecar no momento de ira. Né? Salmos 4:4 fala muito lindo também. Né? Irai-vos e não pequeis. Põe a cabeça no travesseiro até acalmar o coração. É melhor você ir, deitar, trabalhar a sua respiração para não pecar. Isso eu falo para você e falo para mim. Eu falo você, mas é para mim primeiro. É minha responsabilidade acalmar a ira. E quantas vezes a gente responsabiliza as pessoas, principalmente filhos, cônjuge? Ah, eu fiquei irada porque meu filho me respondeu. Aí eu fui lá e falei palavras que não devia. Não, não é responsabilidade dos filhos. Eles erram, mas a responsabilidade é minha de acalmar a ira. Seu marido vai errar, mas a responsabilidade é sua de acalmar a ira. Não é por causa do erro do outro que você vai dar lugar para o diabo. Olha só o próximo versículo. Não deis lugar para o diabo. Quem está irado e pecando, ele vai dando lugar para o diabo. E aí não falar palavras torpes. Nós queremos, gente, responsabilizar todo mundo pelas nossas palavras. Responsabilizar filhos, irmão da igreja. Ah, fulano falou de mim, aí eu vou lá e uso palavra torpe, ou seja, para destruir aquela vida.
Não, aqui Paulo está nos orientando, não deve sair da nossa boca a palavra de destruição. Por quê? Porque o irmão também, ele é filho de Deus. Jesus morreu por ele também. O Espírito Santo que selou você, que me selou, selou o outro também. Agora, se ele pecou, é ele Deus. Se ela pecou, é ela e Deus. Eu não posso jogar responsabilidade. Foi por causa de fulano que eu falei daquele jeito. Foi por causa de fulano que eu agi daquele jeito sem ter domínio próprio. Não! É por causa do meu eu. É porque eu não estou conseguindo acalmar a minha ira. É muita responsabilidade. Não podemos entristecer o Espírito Santo. Quando nós damos lugar, falamos palavra torpe, quando nós agimos dessas maneiras que vemos nos versículos anteriores, nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Não vamos entristecer aquele que nos selou para o dia da redenção. Não vamos entristecer aquele que nos selou para o dia da redenção. Ele habita em mim, ele habita em você. O Espírito Santo, ele é sensível, ele tem sentimentos também. Olha, se ele entristece por causa da nossa atitude, é porque ele tem sentimento. O Senhor tem sentimento. O que a Bíblia fala? Que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando o Senhor está alegre comigo, eu estou forte. E o que eu faço para alegrar o Senhor? Andar em obediência. É um círculo, olha que lindo. Eu obedeço ao Senhor, eu alegro Ele e eu tenho força para obedecer. E eu tenho força para alegrar o Espírito Santo. Longe de vós, gente, amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia. Isso tudo entristece o Espírito Santo. Mas vamos ser uns para com os outros benigno, compassivo e perdoando. Sabe por que nós devemos perdoar? O último versículo? Porque Cristo nos perdoou. Porque nós merecemos? Não, de jeito nenhum. Se Cristo te perdoou porque você é bonitinha, anda arrumadinha? Não. Cristo te perdoou porque Ele é o próprio perdão. Ele entregou naquela cruz para te salvar e Ele te perdoou. Então, devemos perdoar uns aos outros, devemos ser compassivos uns com os outros, devemos ser benignos uns para com os outros. Que o Senhor Jesus possa nos ajudar para vivermos essa unidade da fé. Para vivermos unidade da fé, precisamos, então, ser bondosas, ser humilde. Isso tudo é do primeiro versículo, né? Os primeiros versículos fala sobre a humildade. Ainda que pisou no seu pé, você é humilde para perdoar. Ainda que falou mal de você, você é humilde para perdoar e falar assim, meu Cristo me perdoou, então eu também posso perdoar. Isso tira o peso, tira todo o peso para seguir em frente, para seguir uma vida plena, abundante na presença do Senhor. E é isso que Ele quer para mim e para você. Amém? Capítulo maravilhoso, 4 de Efésios, e que o Senhor possa aplicar essa palavra no nosso coração, que o nosso coração venha ser uma terra boa e frutificar, não ficar só aqui, mas vamos ruminar essa palavra. O que é ruminar? Eu ficar pensando hoje, pense nessa palavra durante o dia. Não, eu vou perdoar porque Cristo me perdoou. Não, eu vou vencer a ira, eu posso irar, mas eu não vou pecar, porque eu não quero dar lugar para o diabo. Minha boca vai sair só palavras de bênção. Não vai sair palavra torpe. E é isso. Vamos ruminar essa palavra. Ser humilde, para a gente viver essa unidade, ser unidos na fé. Amém? Que Jesus Cristo abençoe cada uma de vocês. Que essas palavras fiquem no seu coração. Em nome de Jesus.